Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Catimbó Jurema é o tema do programa de hoje. Aqui no estúdio recebo Dilaine Soares Sampaio, doutora em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, professora do Departamento de Ciências das Religiões e do Programa de Pós-Graduação lá da Universidade Federal da Paraíba. E você quer mandar uma pergunta para a professora Dilaine? Então anote aí o número do nosso WhatsApp, 319-9642-8473. Nós estamos esperando pela sua participação e eu sei que o pessoal do seu grupo de pesquisa lá do programa está ligado no Religare. Espero que sim. Eu deixo um abraço para vocês aí da Paraíba, estou acompanhando o Religare aqui com a gente. Dilaine, em relação ao Catimbó, Jurema, é possível falar em hibridismo? Sim. E que tipo de hibridismo ocorre no Catimbó e na Jurema? Sim, é possível falar e se relaciona com a própria Constituição da religião. Então, na verdade, temos elementos do catolicismo popular, das tradições africanas, né? Temos N elementos do que a gente, de modo geral, chama, né, das tradições religiosas indígenas. A depender da casa que se vai hoje, a bricolagem que você pode encontrar pode aparecer até com alguma coisa vinculada ao contexto que a gente chama de nova era, embora em menor quantidade. Há também uma conexão com o Santo Daime, inclusive até porque a questão do uso da planta, exatamente. Então, é possível você encontrar alguns eventos, e eu já fui em ritos de Jurema feitos numa igreja do Daime. Então, isso também é possível. E, inclusive, há uma discussão forte entre os autores, porque há alguns autores que defendem assim, que a Jurema nada mais é do que a Umbanda nordestina. Então, de alguma maneira, a influência da Umbanda é muito forte, mas é bastante controverso esses percursos. Eu não gosto de pensar a coisa assim, uma veio da outra. Eu prefiro pensar uma interlocução. Então, eu tenho essa interlocução e hoje a gente tem assistido, e aí eu vou falar do meu campo, que é a Paraíba, em algumas casas, nada é geral, muito difícil falar em geral, tenho assistido a um processo que eu tenho chamado de candomblecização da Jurema. Cada vez mais, algumas casas, alguns juremeiros, alguns mestres juremeiros, que é o nome que se dá ao regente, ao sacerdote do culto, têm trazido muita influência do candomblé para a Jurema. Sim, com figura dos orixás, associação com... Não necessariamente a questão dos orixás, mas com relação ao rito. Por exemplo, hoje se faz muitas das vezes o recolhimento no âmbito da Jurema, como se recolhe, como se recolhe no candomblé. Então, temos tido esse processo em algumas casas, o que não elimina as outras casas que não passam por esse processo. É bem diversificado. Bem próximo desse tema do hibridismo, o Lucas Cury, aqui de Belo Horizonte, mandou a seguinte pergunta: qual a relação das pessoas que frequentam a Jurema com pessoas de outras religiões? Pessoas evangélicas, pessoas católicas. Certo. E antes que você responda, deixo aqui um recado do Marcos Paulo Soares. Ele diz: grande professor e doutora, saudades das suas aulas. O Marcos, sim, foi aluno nosso. A pergunta é do Lucas, a primeira? A pergunta do Lucas Cury, aqui de Belo Horizonte. A relação das pessoas que frequentam a Jurema com pessoas de outras religiões, como então, aqui no caso o cristianismo, né, evangélicos e católicos. As religiões afro, como isso vai ser possível encontrar em toda a bibliografia afro-brasileira, elas não são religiões exclusivistas, ou seja, elas não têm nenhum tipo de problema com pessoas de outras religiões. As casas de matriz africana, ou matrizes africanas, como eu prefiro chamar, ou, né, no caso específico nosso aqui, as casas, né, de Jurema, elas estão abertas. Então, as pessoas que quiserem chegar, independente de religião, de orientação sexual, elas serão bem-vindas e serão acolhidas, né? Até porque, muitas das vezes, você tem, de fato, uma procura, até pelos trabalhos que se faz, pelos jogos, porque na Jurema também há a presença da dimensão oracular. Então, pessoas de todas as religiões buscam a Jurema. Você tem, por exemplo, determinados juremeiros que atendem, eu tenho isso no meu campo, né? Recebem determinadas entidades que trabalham muito no âmbito da cura e atendem as pessoas. E essas pessoas
não são selecionadas, podem vir, a casa está aberta. E essas pessoas vão também a outros ambientes religiosos? Elas... Sim, isso é muito comum, tipo é o que a gente vem chamando uma múltipla pertença, né? Pensando assim, a identidade religiosa ela não é congelada. O Márcio Gomes já pensava aquela ideia de uma multiplicidade. Então, nós somos muito múltiplos. Então, é muito viável e muito comum você encontrar juremeiros que vão à Igreja Católica, que vão a outros espaços. Há muita troca entre as casas também. Então, vão ao candomblé. Na Paraíba é muito comum falar assim, você tem, as casas têm a Jurema e Orixá, você tem a Umbanda, Conagô e Jurema, que é bastante comum, e as casas que têm só Orixá, que seriam as nações de Candomblé. Sim. E há muita troca nesses espaços. Dilaine, e onde é que ocorre o culto? Tem uma casa especial ou há também outros espaços para o culto no Catimbó e na Jurema? Excelente pergunta também, Flávio. Assim, as religiões afro de modo geral, e o Catimbó e Jurema não foge disso, eles são marcados pelo uso do espaço doméstico. Então, a casa, ela se torna também espaço sagrado, espaço religioso, ainda que isso seja, evidentemente, demarcado e dividido. Isso é um processo histórico do período da colonização, dado aos processos de perseguição e de violência às religiões afro, que não é de hoje, isso é desde o período colonial. Então, não podia se ostentar nas fachadas, né, absolutamente nada diferente, até a proclamação, quando a Igreja Católica era a religião oficial. Então, você tem essa coisa do espaço doméstico ser também o espaço sagrado. Agora, é claro, muitos juremeiros que têm uma condição, eles conseguem ampliar isso. E há alguns que estão preferindo, inclusive, o nome templo, templo de Jurema, trabalhando com este nome, né? É bem comum esse tipo de prática acontecer. Sim. Olha, é parecido com isso também. A Jéssica Caldas, aqui de Belo Horizonte, ela pergunta se existe alguma data sagrada. A gente estava falando do templo, né? Sim. Bom, e tem alguma data, tem algum ritual especial? Um ritual? Muitos. Há vários. Na verdade, há vários. Porque o que eu costumo sempre dizer? Não há religião afro em geral, não há religião afro-indígena em geral. É preciso a especificidade de cada casa. Então, você vai encontrar muitos... a cada casa ela tem o seu calendário ritual, em que ali são feitas as festas públicas, muitas das vezes. Embora o Catimbó e Jurema, diferente do candomblé, tem muito mais ritos semanais do que, por exemplo, o candomblé, que não é essa prática de rito semanal. Por conta do atendimento às pessoas, por conta desse espaço em que as pessoas procuram nas aflições. Então, você vai encontrar N rituais e varia de casa para casa. Então, há, por exemplo, a festa dos mestres e das mestras. Então, há no mês de outubro, por exemplo, uma festa muito forte nas casas. Mestres e mestras é o nome dado a determinadas entidades e são principais no contexto Catimbó-Jurema. Então, você vai ter também festas de caboclos e pretos velhos e cada casa monta o seu calendário a partir da tradição. Então, cada festa, ritual... tem uma finalidade específica. Tem uma finalidade específica, normalmente tem a ver com as entidades da casa, com as entidades do juremeiro que rege a casa, do mestre juremeiro que rege a casa. Então, você tem um calendário próprio a cada casa. Como é que é a experiência, assim, no cotidiano da vivência religiosa? Como é que é a vida de um juremeiro? Em relação à sua prática religiosa, às suas crenças, tem algum impacto no cotidiano da vida? Ah, sim, tem. Tem porque você tem uma série de cuidados, né? As pessoas, na Jurema, as pessoas são religiões que, de alguma maneira, lidam com o que se conhece mais comumente com a mediunidade. Então, a noção de pessoa é muito distinta. Você não é pessoa só, simplesmente você. Você é uma pessoa num agregado com as suas entidades e isso exige cuidado. As entidades espirituais exigem cuidado. Há determinados ritos que a pessoa precisa fazer, há determinados interditos que a pessoa precisa cumprir. Então, você tem um cotidiano marcado por essa presença religiosa, por essa presença da Jurema e há coisas a serem cumpridas. Então, você vai ter, por exemplo, um rito, né, o que a gente chama da festa numa casa. Então, você vai ter um período que eles chamam de obrigação. E aí já influencia um pouco, até mesmo do candomblé. Então, uma série de interdições, Quem que pratica o Catimbó, a Jurema?
Essa é uma boa pergunta também. Cada vez mais as pessoas, os tipos de pessoas que frequentam são muito diversificados. No Nordeste, há uma forte marca, a gente percebe ainda, que você ainda tem uma presença forte das pessoas com descendência indígena, africana, mas hoje a diversidade é imensa. Há pesquisas mostrando, inclusive, o embranquecimento, muitas das vezes, dessas religiões. Então, você pode encontrar pessoas de todo tipo frequentando essas religiões. Gilaine, aproveitar aqui que a gente está concluindo o programa, deixar uma mensagem aqui do Rômulo Stefano, da Gameleira, Belo Horizonte. Ele fala, muito bom programa, falam de religiões presentes em determinada região do país e religiões pouco conhecidas. Bem, obrigado, Gilaine, por você ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Flávio. Espero muito você obrigada. numa próxima entrevista. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado em Ciências da Religião, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia, um abraço para quem está perto, para quem está longe. Semana que vem a gente volta com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.